Diz a sabedoria milenar que quando há polêmica, dúvidas, discussões, o melhor lugar de entendimento é o meio da ponte. Vivemos uma época que há muita pressa de realização, há muita pressa de entendimento e de críticas acaloradas, apressadas, confusas. Estamos vivendo um mundo de muita confusão, de muito desentendimento e muitos conflitos. Não é à toa que a doença mental está crescendo muito, como epidemia já citada pela Organização Mundial de Saúde. Somos seres incompletos e vivemos entre erros e acertos. No entanto, há pessoas que, devido a certas disfunções emocionais, traumas, cicatrizes psíquicas, estão focadas muito mais no negativo dos fatos do que na possibilidade de positividade. Então são dois extremos também, negativo e positivo. Como podemos agir diante das notícias, das fake news, das notícias apressadas, para fazer uma avaliação e procurar estar ligados, antenados no nosso tempo, sem, no entanto, participarmos de tantas informações incompletas, confusas, indevidas e oportunistas também. Então, amigas e amigos, vim trazer uma reflexão a vocês baseado também em um tópico de dos meus livros, que é o livro A Coragem de Ser Você Mesmo, em que eu abordo aqui uma grande necessidade que temos de observar as nossas condutas. E cito então uma disfunção comportamental chamada a Síndrome do Justiceiro. Assim, eu a denominei, tendo em vista em muitas ocasiões que pessoas ficam apressadas para fazer um posicionamento diante de um fato contado, narrado, noticiado e vivido, com experiências incompletas, com fundamentações inadequadas, imprecisas sobre aquela situação. Então trouxe 2 pontos de reflexão para todos nós e me junto a vocês nessa reflexão de que há situações em que precisamos avaliar um acontecimento, mas ele nos chega de modo incompleto, confuso, precipitado, ou muitas vezes envolvido em muitas opiniões tendenciosas, para justamente trazer mais conflito, mais desentendimento, mais desarmonia. Assim, eu trago aqui uma sugestão para reflexões sobre a crítica. Dentro da ciência, a avaliação crítica é muito importante. Na filosofia também. Na nossa vida, ela pode ser muito fundamental, porque vai trazer também causas e consequências daquilo que estamos evidenciando. Assim, cabe um posicionamento mais ponderado diante das informações. Então, quando se tendencia a uma crítica corrosiva, que ela tem certas características que eu vou citar aqui para vocês algumas de muita importância. A crítica corrosiva, destrutiva, criadora de caos, que a proposta é realmente causar celeuma, a fofocagem, né? Então, essas propostas que trazem esse viés, esse tom da destrutividade, ela é colocada como um julgamento a partir de que modo? Como é que nós, os seres humanos, imprecisos, confusos, muitas vezes doentes, nos colocamos como arbítrio de certas situações pelas quais nós não temos uma fundamentação mais lógica, fatos contundentes. Saber todos os pontos da questão em evidência ou da situação para fazermos uma apreciação mais honesta. Então, a crítica destrutiva, ela é usada muito pelo justiceiro, o justiceiro social,
é aquela pessoa que tem que achar uma regra, achar um culpado, destacar o erro como parte principal da situação. É lógico que nós temos que avaliar para não cairmos também na omissão, na indulgência, não sermos também aqueles juízes vorazes da situação. É importante, então, saber que todo julgamento é, de alguma forma, uma ação dogmática que gera separatismo, e quem julga desconhece muitas vezes o seu papel também dentro da família humana. Isso traz uma convicção de que o que está por trás dessa crítica corrosiva é, na verdade, o aproveitamento também da situação para se enaltecer, para se destacar, para usar a própria situação ou pessoa que está sendo colocada em destaque por um erro, por uma ação inadequada, como um condenado sem uma avaliação mais devida, mais cuidadosa, mais zelosa pela paz social ou pela honestidade mesmo, como já falei, de realizar um fato, contribuir para o esclarecimento de um fato, e não o estardalhaço, e não a perfídia, e não a acusação injuriosa a partir de fatos pelos quais não apresenta uma fundamentação devida. Como pesquisadora e pessoa apreciadora da ciência e que trabalho também como psicóloga e professora com as injunções humanas, tenho que trazer aqui essa ponderação neste momento para a gente não reforçar o discurso do ódio, da intolerância, e trazer à tona a nossa capacidade de querer justiçar algo a qualquer preço. Não interessa de que forma. Então a crítica corrosiva, ela vai gerar mais raiva, mais indignação, mais mecanismos de compensação, vai pregar e incentivar a celeuma, a fofocada social, a fofocaiada social. E muita gente até vive profissionalmente de causar esses transtornos sociais. Mas nós podemos pensar também que é possível uma crítica ética que expõe o fato com o máximo de isenção, procurando promover mais discernimento, mais esclarecimento. Então, essa crítica baseada mais numa ética de valores que são benéficos à humanidade, ela vai ser mais ponderada, ela vai procurar ao máximo olhar os pontos polêmicos, buscar fundamentações, explicações somente? Não. Dados, fatos que possam ser realmente analisados sem tantas opiniões, porque as opiniões estão sempre envolvidas nas percepções, nas sensações, nas crenças, na nossa capacidade interpretativa e de julgamento. Os próprios juízes que exercem, então, o seu trabalho, eles procuram basear-se em leis e nas interpretações das leis. E mesmo assim, o advogado de defesa pode ainda recorrer para um esclarecimento maior ou destacar fatos para uma reavaliação desse julgamento efetivado por um juiz. Toda precipitação pode ser muito perigosa. E nós temos os nossos venenos emocionais, nossos venenos mentais, muitas vezes muito desconhecidos. Eu que trabalho na clínica de atendimentos psicológicos e com a terapia integrativa, eu verifico que muitas vezes as cicatrizes emocionais psíquicas estão escondidas, ocultas, que não vêm ao nosso cérebro racional, ao nosso córtex frontal, que elas estão entranhadas em nosso corpo, entranhadas em nossa fala, no nosso sentimento, na nossa forma de nos expressar enquanto pessoa. Então, usar uma figura pública, para uma execração também pública, é preciso, no mínimo, mais ponderação, menos pressa na avaliação. Se o espaço de entendimento melhor é o meio da ponte, nós precisamos estar atentos. Por exemplo, Descartes, um grande cientista, cometeu um erro que hoje é estudado por um neurocientista que aprecio muito, chamado Antônio Damasio, em que ele traz, então, o erro de Descartes, que foi ignorar os sentimentos. No entanto,
Esta colocação de visão científica cartesiana durou alguns séculos para que a humanidade começasse a acordar que não era bem assim, a partir de novos descobrimentos, de novas informações, de novos estudos, de novas ciências. Então, amigos, julgar, ter opiniões é muito fácil. Também assumir as consequências dessas opiniões requer um compromisso com algo maior, com valores, com ética, com exemplos também daquilo que nós fazemos. Vamos olhar as nossas trajetórias, vamos olhar as nossas obras. Que rastro deixamos em nosso caminho? A informação que nós passamos vai gerar mais benefício ou vai causar mais danos? A dualidade entre juiz e réu pode trazer muita precipitação em avaliações contundentes, negativas, destrutivas. Mas como então não se posicionar? Como não ser omisso? O que fazer? De que modo podemos ajustar o nosso comportamento de modo coerente ou mais correto dentro de uma vivência social, como formadores de opinião, sem também botar mais lenha na fogueira ou incendiar o circo? Então, a proposta deste vídeo é uma contribuição para evitar causarmos mais danos. Isto não quer dizer ser omisso, mas também não quer dizer procurar explicações para botar panos quentes, nem trazer explicações que não entendemos, nem tampouco condenar sem provas, sem evidências, sem uma avaliação de quais foram os fatores que contribuíram para um determinado contexto. Em geral, é assim que a maioria de nós age no dia a dia. Com a pressa que vivemos, com formulações muito prontas, com uma certa convicção de que somos os donos das verdades, não avaliamos o quanto a nossa posição, o nosso engajamento em certas ideias promovidas por pessoas também que têm um destaque social, que são formadoras de opinião, mas que elas não estão preocupadas muito com as consequências. Quando queremos ser justiceiros, porque algo em nós está sendo muito incomodativo, ou porque queremos que a nossa verdade seja única, podemos cair em muitas incoerências e trazer consequências bastante danosas para nós mesmos e para os outros. Então, o que fazer para não ser omisso, para não ser aquele que entra num certo conluio, sem justificar, nem se omitir, nem ocultar, nem condenar? Então, me lembro de que nós precisamos investigar a nossa real intenção sempre que nos colocamos diante de qualquer situação da vida que peça a nós um posicionamento. E muitas vezes, para termos esse posicionamento, temos que investigar situações, pessoas, condições, contextos que não foram revelados por muitos motivos, que envolvem muitas vezes consequências que seriam mais drásticas ainda. Investigar a nossa real intenção, sempre naquilo que fazemos, exerce um fator de mais calmaria. Também nos leva a uma introspecção mais detalhada, mais profunda, mais verdadeira sobre o que somos quando estamos fazendo algo ou praticando alguma ação que envolva muitas pessoas. Nós queremos projetar a nossa imagem social de forma para ganhar mais seguidores. Nós queremos mostrar nossa posição porque nós temos muitos títulos, honrarias, diplomas. Onde está a nossa compaixão? Como podemos exercer o discernimento e a compaixão sem termos uma sabedoria de quem somos e de quem são os outros? E na conjunção humana, os valores, as pessoas, a representatividade que ela tem. Nós vivemos numa época em que respeito, dignidade, solidariedade
a bondade essencial de que a neurociência diz que todos os seres são portadores, que a nossa genética, que os nossos hábitos podem ser transformados, como indica a epigenética, podemos mudar a nós mesmos, a toda a nossa carga de herança, se nós tivermos um posicionamento e um treinamento da nossa mente de uma forma que nos leve a neuroplasticidades que tragam mais positividade para as nossas ações, para os nossos hábitos mentais, para a nossa convivência social, para a doação também daquilo que temos de melhor para o nosso próximo, para o nosso irmão em humanidade. Não quero aqui fazer proselitismo. Eu estou aqui pedindo uma pausa para a reflexão, para aquilo que nós podemos estar dizendo e de fato querendo fazer. Qual é a nossa intenção verdadeira quando procuramos execrar, maltratar, humilhar? Eu assisti num noticiário esta semana um preso sendo levado do hospital por policiais usando uma fralda, um fraldão. Existem direitos e deveres, existem valores humanos, direitos humanos. Lembro também aqui o homem negro que foi enforcado por um policial que colocou o joelho sobre o pescoço dele. Quantas vezes nós, na nossa pressa, imbuídos do poder pessoal de usar a palavra, de usar uma ferramenta, uma arma, seja ela diretamente uma arma, vamos dizer, bélica, ou a arma da indução, da lavagem cerebral, do mecanismo de produzir mentes mais doentes, mais agressivas. O que está havendo conosco? Que não estamos praticando um pouco mais de paciência para observar mais a nós mesmos e o que está acontecendo à nossa volta. Então, meus amigos, minhas amigas, irmãos em humanidade, é momento de reflexão para saber o quanto nós contribuímos para a negatividade coletiva, para a alienação, lavagem cerebral e doenças mentais. Todos nós estamos numa jornada na vida humana que tem um prazo de validade. Então, sugiro também aqui um livro precioso de autocura tântrica que leva a assinatura de um pacificador, o Lama Ganchen Rinpoche, que traz luzes para o nosso discernimento humano se tornar mais luminoso. E assim como existem aqueles que erram, que falham em todas as profissões, em todas as classes sociais, e que o erro faz parte também do aprendizado, do acerto, e isso não quer dizer que sejamos coniventes com erros que podem trazer grandes danos sociais, que para que nós possamos ajudar com mais fraternidade, temos também que sermos lúcidos e sermos exemplos mais positivos daquilo que falamos. E também assumir a responsabilidade das consequências daquilo que estamos plantando. Se estamos plantando sementes para uma árvore de violência ainda maior, ou se estamos cultivando uma árvore de paz. Fico por aqui, aguardo sugestões, avaliações, contribuições para este canal que vai trabalhando para a consciência desperta, com muito esforço de tornar a vida mais saudável. Que possamos prestar atenção à educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Que possamos ser cada um, na sua tarefa, um mensageiro de paz. E paz não é pasmaceira. Paz é uma construção em nós mesmos e nos outros. Possível? Muitos mestres passaram por nosso caminho, muitos professores, muitos cientistas, muitas pessoas deram contribuições à nossa humanidade. Então, tentar aumentar uma tragédia é uma ajuda. Tentar se projetar através de uma situação difícil, que nós realmente não temos condições de aprofundar uma avaliação, ajuda, contribui, melhora a humanidade.
Então, também não quero ser a pessoa boazinha que traz aqui uma fala só para ficarmos por aqui e não entendermos melhor o que está acontecendo. Ao contrário, para entender melhor, precisamos saber mais detalhes da situação, seja ela qual for. Seja quem for que esteja na evidência, na mira, que seja alvo. Precisamos ter uma visão mais ampla do que seja ética, do que seja solidariedade e do que seja compaixão humana. Toda caminhada começa com o primeiro passo, diz o provérbio chinês. E a luz no meio do túnel. Vamos aproveitar as oportunidades para aprender, crescer e ajudar. Um abraço, tudo de bom, nos encontraremos breve. Gratidão pela sua atenção até aqui, pelo carinho das mensagens que recebo e vamos juntos. Juntos podemos melhorar. Não precisamos colaborar com aqueles que estão querendo que tudo fique pior. Nós, educadores, terapeutas, pais, queremos um mundo melhor possível. Vamos juntos? Um grande abraço.